A paz do Senhor a todos. O propósito meu é compartilhar dois textos bíblicos para a edificação dos irmãos. Então, os convido para que possam ler o livro de Êxodo, capítulo de número 30, verso de número 34. E depois nós vamos fazer uma comparação no livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, e o verso de número 1, que diz assim: E disse mais o Senhor a Moisés: Toma especiarias aromáticas, o estoraque, a ônixa, o gálbano, estas especiarias aromáticas como incenso puro, cada um de igual peso. E disto fará o incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó e o porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu virei a ti, coisa santíssima vos será. Esse texto eu quero fazer uma comparação também com o livro de 2 Timóteo, como dantes já fazemos a menção. 1 Timóteo, capítulo 1, capítulo 2, verso de número 1, que diz assim: Exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Muito bem. No Antigo Testamento, o culto, ele era um culto, na verdade, que exalava odor. Era um culto visível e era um culto palpável. Porém, quando o povo se ajuntava por ocasião do Yom Kippur, a palavra Yom Kippur quer dizer o dia da expiação, ou o dia da purificação. Era o dia em que o sumo sacerdote ele ia até o altar e antes disso ele pegava o incensário e colocava dentro do incensário algumas especiarias, como dantes nós lemos, que está escrito o estoraque, a ônixa, o gálbano. E tinha que colocar também o sal puro e santo, que está no versículo de número 35. Então, acabava de ser 4 especiarias. 3 especiarias eram, na verdade, retiradas de alguns lugares específicos e era temperado com sal puro e santo. E o sacerdote ia até o altar, de lá ele pegava brasas, colocava dentro do incensário e era o acesso que ele tinha para poder passar do lugar santo para o lugar santíssimo. Na verdade, significava a oração. E nós não conseguimos chegar perante o Senhor sem a oração. A oração, na verdade, ela faz com que nós cheguemos ao Senhor, com que nós, na verdade, falamos com Ele, abramos o nosso coração. Então, a oração era o acesso que tinha do lugar santo para o lugar santíssimo. Trazendo para a nossa prática, então, nos dias de hoje, no Novo Testamento, Paulo, ele exemplifica. Então, nós vamos lá para o livro de 1 Timóteo, capítulo de número 2, o verso de número 1. Ele aqui dá uma instrução aos irmãos, escrevendo a carta ao seu filho Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. Ele diz assim: exorto-vos, pois que antes de tudo façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Com isso eu quero dizer aos irmãos que nós temos o maior privilégio, porque o Senhor nos fez
reis e sacerdote. Hoje nós não precisamos, na verdade, que um sacerdote pegue um incensário e entre no lugar santo do santo. É o contrário, nós temos a liberdade de adentrar perante o Senhor, através, na verdade, da oração. Porém, como no Antigo Testamento eram três especiarias, temperado com sal puro e santo, então se tornava 4 ingredientes. E geralmente, se alguém perguntar qual é a fórmula da oração, na verdade, como devemos fazer para formular uma oração, a Bíblia ela nos dá uma oportunidade de conhecermos, e Paulo, na verdade, com a sua capacidade de inspiração que Deus havia lhe dado, ele nos ensina. E ele diz assim: exorto-vos, pois, irmãos. Olha, aqui na minha Bíblia diz exorto, mas se nós somos para a Bíblia corrigida, ele diz ademoesto-vos. E essa instrução é sobre a adoração. E a oração é uma forma de adoração. Então ele diz que antes de tudo se façam súplicas. Eu vou exemplificar para que os irmãos possam compreender. Geralmente, quando nós nos ajoelhamos, nos prostramos perante o Senhor para render a Ele um culto, geralmente nós começamos a orar e a oração ela não começa pedindo. Porque todos os que entraram perante o Senhor, eles entraram humilhados. Geralmente eles entraram se sentindo devedores e que precisavam da presença de Deus na sua vida e que precisavam, na verdade, serem atendidos. Então, geralmente, quando nós oramos, nós começamos a orar assim: Senhor, perdoa os nossos pecados, cometidos em pensamentos, cometidos em palavras, cometidos em ações. Geralmente nós começamos com súplicas. Geralmente nós nos apresentamos como alguém que precisa, na verdade, da presença de Deus. Então nós suplicamos. Na medida em que nós vamos orando, nós vamos apresentar as nossas necessidades cotidianas. Senhor, abençoa minha vida, me dê capacidade, me dê sabedoria, ajuda a conduzir a minha família, abençoa meu salário, abençoa, na verdade, a minha casa, tem misericórdia dos meus filhos. Aí já está na oração e nós passamos para a intercessão, que já é a terceira parte. É quando nós começamos a orar: Senhor, abençoa a minha esposa. A esposa diz: abençoa o meu marido, abençoa os meus filhos, abençoa os meus netos, salva os meus parentes, abençoa a igreja, abençoa os meus vizinhos, abençoa os meus patrões. E aí nós oramos, intercedemos por outras pessoas. Como também podemos interceder pelas nações, podemos interceder pelas autoridades constituídas, podemos pedir ao Senhor que abençoe o nosso país, o nosso estado. E geralmente essa oração ela vai chegar ao ápice. É a hora em que nós não temos mais palavra para poder expressar. É a hora em que nós acabamos o quê? Em vez de nós pedir, apresentar, interceder, é a hora em que a gente louvamos a Deus. Ó Senhor, eu te louvo. Eu te agradeço. Na verdade, para alguns estudiosos, isso significa que é o ápice da oração. É onde chegou, na verdade, a palavra nossa, ela passou do teto, ela chegou perante o trono do Senhor. É a hora em que nós dizemos: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Ó Senhor Jesus, eu te louvo por tudo quanto tu tens feito.
Eu sou agradecido por tudo quanto tu tens preparado pela minha vida e pela vida, na verdade, de todos os que me rodeiam e pela vida até mesmo daqueles que eu não conheço. Então, meus queridos, nós temos o direito e o privilégio de exercer isso. Voltando ao texto, lá de Apocalipse, capítulo 1, verso 6, que diz assim: e ele vos fez reis e sacerdote. Então lembre-se, você é um sacerdote. Você tem a oportunidade de entrar perante o Senhor, entrar na presença dele e apresentar quais sejam as necessidades. E ele é galardoador daquele que o busca. Que Deus os abençoe por essa rápida palavra e que você seja, na verdade, uma bênção perante o Senhor e perante a sociedade. Amém.